Olá, tudo bem? Eu queria fazer uns agradecimentos antes de iniciar. Peraí. Acho que fosse melhor. Eu queria fazer uns agradecimentos antes às pessoas que colaboraram, não só por estar aqui hoje, como o Fares, e também aqueles que colaboraram para desenvolver a palestra junto comigo. Então, deixo já o meu agradecimento àquele que eu admiro muito e que eu me espelho muito daqui por diante, como papel de racionalista cristão, nesse trabalho que eu vou fazer na minha jornada evolutiva. Muito obrigado, tá? Em segundo lugar, eu queria agradecer também a Márcia, aquela que contribuiu muito para desenvolver essa palestra e também por ter me trazido para conhecer a doutrina dos mestres, Luiz de Matos e Luiz Alviston Lage, não se emociona. E também eu faço agradecimento ao pessoal que está me ouvindo em casa, o pessoal da filial Petrópolis, que desde o início me concedeu espaço, também desde o início me deu a honra de estar conhecendo a doutrina dos mestres, e também queria agradecer a filial de Ribeirão Preto, dona Ana Gomes, que também me deu algumas dicas em relação a essa palestra. E para dar início ao tema, eu queria citar uma frase da nossa escritora, mestra, Maria Cotas, que em um seu livro, em homenagem a ela constituiu uma frase muito específica que eu achei bem interessante, que ela disse que o respeito em relação ao semelhante denota um ato de coragem em relação a uma atitude que devemos estabelecer a todos os indivíduos. Isso quer dizer que a pessoa, independentemente de vertente filosófica, de cultura, país que ela está estabelecida, nós devemos, antes de tudo, reconhecer o respeito como meta para desenvolver uma condição harmônica de conviver bem com todos. E o Luiz de Souza, em um de seus livros, disse que há um total de 8.000 seitas, isso no século XX. Hoje em dia já deve ter galgado para muito mais seitas e religiões e vertentes filosóficas. Isso quer dizer que, para estabelecer relação com os outros, ou seja, aquele que é diferente de mim, mas ao mesmo tempo apresenta a potencialidade de se desenvolver, porque é uma partícula em desenvolvimento nesse mundo de escolaridade, não quer dizer que a pessoa tem uma vertente diferente, não quer dizer que ela nasceu em um país diferente do nosso, o Brasil, que não devemos estabelecer esse ato de respeitabilidade. Então, é uma conduta muito viável, antes de tudo, dialogar com o nosso semelhante, estabelecendo um padrão de entender a visão de mundo dele, entender a cosmovisão dele, que é diferente de nós como racionalista cristão, mas por nós já entendemos esse processo evolutivo e também a diversidade cultural, os níveis espirituais, dá a possibilidade para nós, enquanto racionalista cristão, respeitar essa diversidade. Agora eu vou passar aqui o próximo slide. Eu não vou ficar muito preso em definir todas essas definições, porque eu vou ficar mais restrito a explicar o tema dessa palestra vinculado ao respeito na qual concebemos ao nosso semelhante. Então, vocês estão vendo aqui diferentes definições, o primeiro ato, o efeito de respeitar, o sexto, o respeito como sentimento caracterizado pelo medo. Não vamos ficar muito presos a isso. Vou ficar muito preso também na definição de consideração, não, porque muitas definições às vezes não coincidem com o objetivo dessa palestra, que seria denotar o respeito no convívio ao nosso semelhante. Então, eu vou abordar o tema respeito e consideração nessa dualidade, nesse diálogo, no qual devemos estabelecer com o nosso semelhante, sem ficar muito preso a todas essas definições. Eu queria, como eu já abordei anteriormente, citar uma frase da Maria Cotes, mas como eu já abordei, e às vezes a gente não previa isso, então eu já vou dar uma introdução além disso, que seria o respeito ao livre-arbítrio. Todos nós sabemos que vivemos num mundo de escolaridade. Aqui encarnam espíritos do mundos densos, mundos opacos e mundos intermédios. Mas nós temos que entender que todos os espíritos que estão encarnados no mundo Terra têm anseios diferentes. Isso quer dizer que, por exemplo, o espírito sai do mundo
de luz dele com anseios próprios. Ou seja, todos os indivíduos saem com anseios próprios dos seus mundos de escolaridade. Ou seja, há uma hierarquia de valores e todos aqueles atributos espirituais no qual os espíritos saem do seu mundo de estágio devem ser elaborados e desenvolvidos. Só que cada um tem anseios diferentes. Então temos que entender o uso do livre-arbítrio dos nossos semelhantes condicionado por esse diálogo, naquilo que eles desenvolvem, têm a desenvolver, que é muito diferente do nosso. Por exemplo, o Fares, enquanto presidente, ele galgou alguns atributos espirituais, que ele já tem potencialidade, muito diferentes do meu. Todos aqui têm potencialidades iguais, mas muitos têm atributos a desenvolver em períodos ou encarnações foram desenvolvidas, uns e outros não. Então, temos que respeitar e temos que entender que todo o ato ou livre-arbítrio está condicionado por essa dinâmica, que o livre-arbítrio é uma atitude de escolha no qual a pessoa desenvolve os atributos muito interligados àquilo que ele já desenvolveu e tem que desenvolver, que é muito diferente dos outros. Então, cabe a nós entender que é desnecessário julgar, porque o próprio racionalismo cristão aponta que há leis evolutivas e essas leis evolutivas estão condicionadas por atitudes no qual os espíritos vão ter que se evoluir. Ou seja, há leis específicas, entre elas leis de causa e efeito, leis de atração. E todas essas leis, seguindo essa dinâmica, geram aquilo que o espírito tem que desenvolver e também tem que pagar para o seu próprio livre-arbítrio. Então não cabe a nós julgarmos ou mesmo maldizer pessoas diante das suas próprias atitudes, porque as próprias atitudes delas serão pagas por elas em próximas encarnações. Então é desnecessário estabelecer essa crítica que às vezes, por nós aqui nos entender que cada um tem a sua trajetória própria, todos eles incondicionalmente terão que pagar por si mesmos quando desencarnarem, quando entrarem no seu mundo de estágio e ver o que vão fazer, o que perderam, aquilo que determinaram. Existe uma frase de um filósofo francês que, em uma dessas obras, disse que o indivíduo, enquanto ter a possibilidade de escolher entre A e B, está condicionado a ser livre. Essa frase foi constituída pelo filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre, que no livro O Ser e o Nada disse que as pessoas estão condenadas pela sua própria atitude. Só que a visão do mesmo é muito materializada, porque ele não acredita em essência, não acredita em leis gerais. Mas nós, enquanto racionalistas, entendemos que cada um, enquanto pessoa, enquanto encarnada, tem o livre-arbítrio e também responderá por eles. Essa atitude em relação à interpretação do Sartre, filósofo francês, para nós, nos revela que o livre-arbítrio é uma condição que está condicionada por leis evolutivas. Ou seja, Gilberto colocou ontem um questionamento para a gente levar para casa em relação às leis universais e o livre-arbítrio. Se temos ou não a possibilidade de termos liberdades gerais em relação às nossas escolhas. Acredito que não, porque há leis universais. Lei de causa e efeito, lei de atração, lei de evolução. E todas as nossas atitudes, embora escolhemos entre A e B, se vamos determinadas escolhas pautadas naquele caminho ou em outro, nossas escolhas estão condicionadas antes por leis evolutivas. Então não temos liberdade plena. Temos liberdade enquanto pessoas encarnadas para evoluir, desenvolver nossos atributos, mas sempre interligados às leis universais gerais. Então não temos plena liberdade em relação a todos os nossos atos, porque estamos condicionados por leis evolutivas. Agora eu vou explicar um pouco sobre o respeito às vertentes filosóficas. Como disse anteriormente, o respeito às vertentes filosóficas deve ocorrer. E por entendermos que vivemos num mundo de escolaridade, há uma certa diversidade de entendimentos. Pessoas que, determinado grau de evolutivos, apresentam determinado padrão, visam determinados objetivos diferentes dos nossos, diferentes de todos os outros. Isso constitui, então, diversas ideias,
diversas opiniões. E muitas pessoas que estão traçando as suas jornadas evolutivas, que estão passando pelas suas primeiras jornadas evolutivas nesse planeta ou em outros, às vezes nem sabem o porquê de estarem aqui. Às vezes pensam que a vida se resume a só uma encarnação e às vezes nem sabem o que é encarnação. E a importância dessas vertentes consiste em, às vezes, amoldar, pegar essas pessoas que às vezes não se conhecem como força e matéria, que às vezes perdidos, não sabem o que estão fazendo aqui, não sabem por onde e quando, e qual o melhor caminho a traçar, qual a finalidade da vida. Então, essas vertentes filosóficas, nas quais, segundo Luiz de Souza, abrange um total de mais de 8.000 seitas e religiões, tem o aspecto de vincular-se, de desvincular essas pessoas dos caminhos errôneos, como os vícios materiais, por exemplo, a libertinagem em excesso, que às vezes atrapalha o caminho de cada um, o vício do álcool, do fumo, das drogas, como o álcool, drogas ilícitas, ilícitas, e essas vertentes têm o papel, antes de tudo, de condicionar, de propor, de estabelecer um sentido existencial, que às vezes tira muito dele dos débitos espirituais, porque muitos deles, não sabendo que são força e matéria, às vezes utilizam todo o seu livre-arbítrio, gerando atitudes que muito posteriormente vão gerar débitos espirituais muito graves. E devemos então entender que essas vertentes têm o papel de ajudar, de amoldar, de tirar muitos dos caminhos errados, nas quais muitos deles posteriormente vão aprender e às vezes também vão retirar essas mazelas e também não vão ter muitos débitos espirituais nas próximas encarnações. E nesse processo contínuo de desencarnação, reencarnação, o espírito escolhendo encarnar em determinada cultura, determinado continente, ora escolhendo estar aqui no Brasil, ora escolhendo estar na China, isso aos poucos o espírito vai agregando muito conhecimento. E esses conhecimentos constituem, às vezes, por encarnar em determinado país, vincular-se e ter conhecimento sobre a vida fora da matéria em relação a algumas vertentes filosóficas que expõem conceitos em relação a isso, e também em outras encarnações já constituir e agregar novos conhecimentos. E esse processo contínuo gera um desenvolvimento, um esclarecimento, que, às vezes, os anseios espirituais de cada um, em determinada fase, em determinado processo contínuo de evolução, já não é suficiente, porque os questionamentos vão além do que em determinado país, em determinada escola filosófica e vertente filosófica que há em determinado país, não respondem. Então, esse processo tem que ser muito respeitado. Eu vou citar aqui uma doutrinação da Olga Brandão, que na filial Petrópolis, ela expôs um caminho viável para nós, enquanto racionalista cristão, presente naquela reunião pública, ter uma condição de harmonia em relação a esse tema, um tema tão diversificado e amplo. E ela, ao explicar esse tema de respeito à vertente filosófica, ela elaborou um molde de uma pirâmide. E essa pirâmide estava constituída por uma tríade de valores, constituída por o respeito, a educação e o amor universal. O amor universal seria aquele patamar no qual não há vertentes filosóficas, não há classes sociais e muito menos etnias, porque todos são partículas em desenvolvimento. O respeito, na visão dela, seria a base central dessa pirâmide, que não vê essas diferenças e, antes de tudo, respeita todas essas diferenças, cabendo nós não as julgarmos, porque muito da gente, como disse Antônio Cortes em um livro dele, no livro Cartas Doutrinárias, se hoje fomos bons, é porque na vida pretérita, em várias encarnações no passado, fomos maus. E a base dessa pirâmide constitui a educação, que seria a base inicial para nos autoeducarmos e também dar educação ao outro. Tem um livro do Pompeu Cantarelli, que ele expõe como e qual o caminho viável para desenvolver mais rápido essa educação. A educação, segundo ele, se vincula a tudo que nos direciona em relação ao belo. E o belo seria, na visão do Pompeu, essa multiplicidade de conhecimentos no qual devemos agregar. O belo seria o conhecimento filosófico, indo além até da doutrina, conhecendo mais, conhecimentos científicos,
conhecimentos artísticos para o nosso espírito agregar cada vez mais novos conhecimentos e nos autoeducarmos. Agora eu vou passar para o outro slide. Agora eu vou falar do autorrespeito. O autorrespeito constitui, inicialmente, um trajeto de respeitar a nós mesmos. Isso quer dizer que temos que ter uma disciplina em relação a nos vincularmos ao caminho do bem, tudo aquilo que agrega, e nos opor a tudo que nos condiciona ao mal. E o caminho do autorrespeito começa, antes de tudo, pelo que está escrito na obra do Racionalismo Cristão, 45ª edição, o caminho do meio termo, que seria não se vincular muito à vida material, porque a vida material, como disse anteriormente, às vezes nos prejudica, porque nos geram os vícios se a pessoa não souber e não tiver uma interpretação real do que consiste a vida na sua magnitude, e também não agregar muito a parte espiritual em desequilíbrio com a vida material. Claro que os nossos objetivos aqui são desenvolver essa vida espiritual ao máximo para não mais reencarnar nesse mundo. Fazemos os nossos trajetos com bastante segurança, agregando conhecimento. Mas, a partir do momento que essa vida espiritual está muito interligada a esse desenvolvimento contínuo e às vezes está em desequilíbrio com a vida material, a alma se desequilibra. Porque, às vezes, tem que ter uma condição de aperfeiçoamento em nós para nos condicionarmos a ter mais conhecimento, mas às vezes também não se desvincular tanto da matéria, porque a vida material proporciona condições financeiras, condições de dar um alcance viável para nós ter um caminho exato e prosseguirmos nas nossas jornadas evolutivas. E o autorrespeito, ele começa também com uma atitude de pergunta. Uma pergunta de nos questionarmos a nós mesmos, dar importância antes àquilo que nós pensamos, à atitude em relação aos outros nos julgando. Ou seja, consiste em perguntar quem eu sou. E esse questionamento deve estar interligado a uma sinceridade. A sinceridade de estabelecermos uma definição viável e baseada no que somos. Porque não adianta nada eu chegar aqui dizendo que sou uma pessoa altruísta e, no meio social, ser uma pessoa totalmente contrária à minha atitude aqui. Seria como o caminho contraditório que o Caruso Samuel explicou no livro Valor dos Sentimentos, que seria palavras soltas, expostas no meio social para dar uma visão das pessoas em relação ao que eu sou, mas a nossa atitude em relação a essas palavras no meio social, com os nossos semelhantes lá fora, que a atitude deve ser correta, o que aprendemos aqui deve estar estabelecido lá no semelhante antes de tudo, ser contraditória. Então não adianta nada falar que sou isso ou aquilo, se sou bom, se nossa atitude no nosso meio social é contraditória a isso. Vou passar aqui. E para terminar, eu queria citar uma ênfase que a doutrina dá, que é o respeito familiar. O respeito familiar, segundo a obra do Racionalismo Cristão, 45ª edição, expõe que todas as sociedades bem constituídas têm como cerne a base a família. E a família tem como objetivo inicial o casal dar-se o autorrespeito. E o que consiste esse autorrespeito em relação ao casal? Valorizar, antes de tudo, a atitude, as ideias, os esforços despendidos no dia a dia, no casal, com o valor que cada um faz em casa e também o valor que cada um tem para si mesmo enquanto cidadão colaborando para a sociedade. E nós, principalmente jovens que estão aqui, temos já que entender que, enquanto racionalista cristão, nem sempre teremos a oportunidade de vincular-se a uma pessoa que também é racionalista cristã. Então, teremos que nos vincularmos, nos aproximarmos, constituir uma família com pessoas que às vezes nem seguem o racionalismo cristão. E é aí que esse valor deve ser despendido ao máximo, porque tem que ter uma certa renúncia, compreensão, tolerância em relação à pessoa ter uma compreensão às vezes diferente do racionalismo cristão, às vezes não compactuar muito com as ideias expostas pelos mestres espiritualistas, nem sempre aceitar o racionalismo cristão. Então temos que entender, desde novos, que o racionalismo cristão nos oferece muita coisa, mas
não teremos tantas oportunidades de estabelecer vínculo com outras pessoas racionalistas cristãs como casal. Então, o meio social deve ser cada vez vincular a essa ideia de estabelecer vínculo com outra pessoa que nem sempre concorda ou às vezes tem compreensão da vida fora da matéria e dos ensinamentos racionalistas cristãos. E essa passagem de alçar uma respeitabilidade em relação a essas pessoas que não que vamos estabelecer vínculo futuramente, nem sempre são racionalistas cristãs, deve-se prezar ao máximo pelo ato de respeitabilidade, daquela reciprocidade igualitária que faz com que nos valorizamos a pessoa que está ao nosso lado. E, etapa por etapa, ano após ano, o casal gera uma influência muito positiva nos filhos que vão ser gerados posteriormente. Como sabemos, o racionalismo expõe que as crianças têm um caráter amoldável. O caráter amoldável das crianças está ligado muito a todos os atos que elas, nas trajetórias passadas, desenvolveram. E muitas delas trazem muitas falhas diante do seu caráter. E os pais, com essa atitude de trabalhar o valor, a virtude dentro de casa, gera muitas influências positivas. E a passagem da infância para a juventude constitui um ato meio complexo na atualidade, porque hoje em dia o desenvolvimento tecnológico, com a internet, com as redes sociais, às vezes contribui para desenvolver a cultura das pessoas e das crianças e dos jovens muito mais rápido. Mas, ao mesmo tempo, trazem temas muito complexos que, às vezes, são questionados muito antes do que deveriam ser. Então, cabe aos pais, já com cabedal de conhecimento frente à doutrina, prezar por amoldar esse caráter da melhor forma possível. E não censurar, porque o respeito familiar está muito nessa conduta de respeitar os filhos, o casal, a pessoa que está contigo do seu lado, não censurando, porque muitas pessoas, enquanto jovens, principalmente na atualidade, têm questionamentos que às vezes são muito mais curiosidade do que algo negativo para ela. Então, esses questionamentos, como algo ligado a essa multiplicidade cultural que vemos na atualidade, a amizade no qual essas crianças vão ter futuramente e até relações afetivas com outros rapazes ou com outras mulheres, são temas que devem ser, antes de tudo, ponderado no diálogo com o pai e mãe e os filhos, para estabelecer uma relação muito saudável. E os filhos, geralmente, não tendo esse respaldo em casa de ter diálogo saudável com os pais, ou aquelas censuras exacerbadas que ocorrem em alguns lares em relação a alguns questionamentos, geram as pessoas se vincular, os jovens se vincularem a caminhos que às vezes são prejudiciais. Porque, não tendo respaldo em casa, no lar, vão pedir questionamentos aos amigos. E esses amigos, na maioria das vezes, dependendo, não têm um grau de conhecimento e experiência em relação a vidas e geram atitudes e às vezes influências negativas. Então, cabe aos pais, cabendo frisar aqui no final, estabelecer esse diálogo harmonioso, respeitando, não tentando censurar, para constituir cada vez mais um diálogo de reciprocidade, sem censura, sem questionamentos, que muitas vezes prejudica esses jovens que, na maioria das vezes, como disse anteriormente, estão tendo muito mais curiosidade em relação aos temas e, por falta de experiência, perguntam aos pais do que algo negativo que vai desenvolver algo prejudicial ao desenvolvimento do caráter. Então, é isso. Agradeço a todos. Muito obrigado. Saulo, como você poderia relacionar o seu estudo sobre respeito e consideração em uma palestra às perdas de potencialidades humano-espirituais nas comunidades com relação à perda da reencarnação? Maria Estelito. Entendeu a pergunta? Mais ou menos. Como você poderia relacionar o seu estudo sobre respeito e consideração em uma palestra às perdas de potencialidades humano-espirituais nas comunidades de perda da reencarnação? O problema dos tiroteios sim. Eu acho que a gente tem que entender que o espírito já escolhe determinada localidade, né? Então, se ele escolheu encarnar naquele local, ele já entende que algumas necessidades, às vezes espirituais, nem sempre vão ser desenvolvidas.
Eu acho que esse processo de perda de encarnação seria, ah, primeiramente, eu acho que desenvolver ideias na própria comunidade de galgar ou mesmo ensinar esses jovens a interpretar a vida ou mesmo dialogar ou ter experiências fora da comunidade com aprendizados que desenvolvam a potencialidade deles. Eu acho que no Rio de Janeiro já tem esses trabalhos sociais que já desenvolvem projetos em relação a esses jovens que às vezes nem sempre vão ter muitas oportunidades. E eu acho que o caminho seria esse, de pegar todos esses jovens que vivem nessas comunidades e potencializar eles, ou seja, fazer trabalhos sociais, desenvolver trabalhos artísticos com as potencialidades dos mesmos. Não sei se eu respondi. Tá certo. Muito bom. Só que nós temos que ir até eles, né?